Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. E o tema dessa noite é propósito e poder. É a última mensagem da série Transformação Espiritual. E desde o início da criação, Deus tem um propósito original para todo homem e toda mulher. Você está incluído nisso. O ser humano foi criado com um propósito. Filhos de Deus são abençoados para viver esse propósito. Enquanto você abre em Gênesis 1, vamos orar. Senhor, nos dá clareza, Pai, dessa mensagem, que possamos compreender, possamos trazer para a nossa vida e que saiamos daqui nessa noite compreendendo não somente o Teu propósito, mas o Teu poder nas nossas vidas. Vem, Espírito Santo, porque não é por palavra humana, é por ação do Teu Espírito, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Gênesis 1, 26 a 28, está ali na criação do ser humano, do homem e da mulher. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus criou a mim e a você com um propósito lá no início. Até ali não havia entrado o pecado na humanidade. Aqui nós vemos o propósito original, a capacitação para governo sobre a terra e também multiplicação. Isso é muito importante. Nós tivemos aí esses dias falando sobre propósito, despertando o propósito, e foi uma bênção essa conferência que tivemos. E depois, no final, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas Deus nos formou com um objetivo, de nós termos comunhão com Ele, e nos colocou sobre a terra foi criada para que nós viéssemos e venhamos a habitar nela e governar sobre ela e multiplicar. Então existe uma unção de governo e multiplicação destinada àqueles que são filhos e filhas de Deus. Porém, houve um acidente de percurso. E aí, então, essa unção de governo e de multiplicação, ela foi afetada por conta do pecado. Mas, em Cristo, nós somos restaurados nessa capacitação de governo e multiplicação. Com um novo propósito. E com esse propósito vem poder. A gente precisa entender isso. Eu vejo que muitos cristãos andam buscando coisas e às vezes se atrelam às coisas desse mundo, se perdem. E essa é uma das coisas prioritárias, como aquelas que falamos nas últimas semanas. Domingo passado foi sobre identidade, né? Nova identidade. E hoje vamos entender o que Jesus fez. Como que isso é restaurado em nossa vida e como isso é aplicado. Vamos ver, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e 18. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. É fundamental a gente entender isso. A estrutura da humanidade está afastada de Deus. As pessoas, elas perderam o propósito original. Por isso que são fixadas nas coisas desse mundo. Vivem para esse mundo aqui.
E filhos e filhas de Deus vivem para toda uma eternidade. O que nós estamos vivendo aqui é muito pouco por o que está por vir ainda. E estamos aqui para viver com a visão de excelência, com a visão do reino dos céus. Mas o ser humano, por conta do pecado, foi afetado e então não compreende esse propósito original e se perde. Por isso que você vê a humanidade se perdendo, o mundo cada vez piorando. Mas em Cristo, as coisas velhas, as coisas da velha criatura afastada de Deus, elas já podem ser deixadas para trás. E aí surgem coisas novas. Nós somos restaurados no propósito original de vivermos ligados a Deus. Por isso que Cristo, aqui Paulo fala que nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo. Então, novamente, podemos nos aproximar de Deus por meio de Jesus e vivermos a essência do propósito original. Porém, nós temos uma estrutura ainda vinculada na nossa carne ao desvio de foco, ao pecado. Pecado é desvio, é errar o alvo. Desvio de foco, rumo errado, caminho errado, que é exatamente esse afastamento de Deus. E nós carregamos esse vírus do pecado na nossa carne. Quando recebemos Jesus, tomamos uma decisão: Senhor, seja rei na minha vida. Eu me rendo na tua presença. Eu quero que o Senhor venha reinar de verdade. Nós recebemos o direito de sermos feitos filhos de Deus. Aí tudo pode mudar a partir desse momento. Nós podemos, então, experimentar as coisas novas de Deus, experimentar essa reconciliação e começar novamente a viver o propósito original, que é de governo e multiplicação, só que da perspectiva de Deus. E é isso que a gente precisa entender. Se você entender isso aqui, a gente já pode terminar a palavra aqui, a mensagem acabou. Já está ok. Só que a gente vai um pouquinho mais à frente, tá? Porque a gente precisa entender como viver isso. Como é que é isso na prática? Porque não pode ficar na teoria, porque a gente vive uma guerra constante. Nós vivemos numa guerra de entendimento. Nós buscamos compreender como é isso, como são essas coisas novas, porque estamos num processo de transformação, seguindo a imagem de Jesus, aperfeiçoados de glória em glória, com glória cada vez maior, como temos visto nos últimos domingos. E aí, então, podemos experimentar na prática, mudar a nossa mentalidade, mudar nosso jeito de ser, vivendo a essência daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Perceberam que eu estou meio rouco, né? Estou às vezes fazendo um esforço aqui, né? Mas você me perdoa, né? Então, não somente isso, viver nesse propósito, volta ao propósito original, que é de multiplicação. A gente precisa entender isso. Mas vamos a essas coisas novas. As coisas novas de Deus, elas nos transformam para essa nova mentalidade que quebra com a influência da velha criatura. As coisas velhas passam. Então nós passamos então a compreender que coisas são essas da nossa velha criatura. E essa transformação é todo dia. Constantemente estamos aprendendo, porque é uma mudança de HD, mudança de arquivo na nossa mente constante. A gente vai vendo áreas que tem vírus, vamos passando o antivírus do Espírito Santo, o sangue de Cristo, e aí vamos sendo transformados de glória em glória, com uma nova mentalidade e uma nova prática também. E essa reconciliação é com Deus. Essa reconciliação é entre as pessoas. Essa reconciliação é trazendo essa unção original de governo e multiplicação para nós, para nossa família, e levarmos essa presença de Deus, levarmos as portas da família de Deus para as pessoas que estão perdidas aí fora. Amém. Lá no começo não havia pecado, não tinha gente perdida. Essa unção de multiplicação e governo, ela veio para o ser humano para multiplicar a família de Deus. Só tinha a família de Deus. Está entendendo? Lá no começo não tinha pecado, só tinha a família de Deus. Deus fala o quê? Governa a terra, usa todos os recursos que você tem. Ali tem governo, tem nas áreas, tem economia. Outro dia a gente fala sobre isso. Deus institui ali as bases da sociedade, economia, família, tudo mais, né? Política, está tudo ali. Você vê ali tudo em Gênesis. E aí então
entrega ao ser humano. Só que o ser humano faz mau uso. A partir dali, então, começa o pecado na humanidade e tem muitas pessoas, todo mundo passa a estar longe de ser família de Deus. Aí quando Jesus veio, dá o poder para cada ser humano que se entrega para ele voltar a ser família de Deus, voltar lá no propósito original e também poder para multiplicar a família. Como? Reconciliando as pessoas com ele. A partir da sua vida, a partir da sua família também, seus colegas, pessoas que você conhece. Então Deus quer usar a sua vida para multiplicar, para administrar bem tudo aquilo que Ele colocou em suas mãos. Mas vamos então, entendendo isso, que essa restauração do propósito de governo e multiplicação traz com você também poder de Deus, e é aí que está, por isso que é propósito e poder. Vamos mergulhar entendendo mais isso, porque tem poder de Deus nisso. Não é de qualquer jeito, não é, beleza, eu recebi o propósito e agora eu vou na minha própria força. Não, é no poder de Deus. Vamos ver 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículos 10 a 12. Vamos lá, 2 aos Coríntios, pouquinho ali para frente, da onde você leu agora há pouco, capítulo 9, versículos 10 a 12, diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Eu vou ler de novo, para a gente poder entender bem esse versículo 10. Preste atenção. Aquele, quem é esse aquele? Está falando de quem? Está falando de Deus. Está falando de Jesus. Aquele que supre a semente a quem? Ao que semeia. E aquele que supre o pão ao que come. Também lhe suprirá, e não somente isso, e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça, o resultado. 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. De todas as formas. Isso é importante a gente entender. Nós seremos enriquecidos, acrescentados de todas as formas, porque tem um objetivo aqui, tem um alvo aqui, que está dentro do propósito original que acabamos de falar. Para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade, resultado, resulte em ação de graças a Deus. Amém? Continuando, 12. O serviço ministerial, quer dizer, você agindo, colocando os dons, os talentos, as habilidades, os recursos em prática, servindo a Deus, que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Olha o resultado aí de novo. Essa passagem aqui, Paulo está se referindo especificamente a ofertas, a valores que a igreja que estava nas cidades, nas casas, eles então semeavam para que a obra de Deus crescesse em toda a humanidade. É por isso que você está sentado aí. Essa palavra foi entendida e foi praticada pela igreja original e então o evangelho se expandiu em todo o planeta, chegando até mim e a você, porque alguém um dia investiu. E aqui o assunto é financeiro, mas esse princípio se refere a todos os recursos que Deus coloca em nossas mãos. Preste bem atenção, que é daqui que a gente pega, porque essa manifestação sobrenatural de Deus que está aqui no versículo 10, ela acontece em todas as áreas. Aquele que supre a semente é quem deu a habilidade para você trabalhar no seu emprego? Quem deu saúde para você? Quem te trouxe ao mundo? Quem te deu o talento que você tem? Você tem talentos que outros não têm.
Tem dons aí dentro, conforme você for buscando a Deus, você vai descobrir que tem dons espirituais que você hoje nem sabe que tem aí. Amém? Eu hoje experimento de algumas coisas que eu nem sabia que eu tinha. Há 10 anos atrás não sabia. Você vê aí, né? Hoje a Aline está... fala nisso, vamos lembrar de orar pela Aline, tá? A gente não orou por ela. A Aline hoje não pôde tocar, vim eu, né? Falei, eu vou. Ela estava afim mesmo, estava com saudade já. Mas comecei, eu não sabia que eu sabia que eu arriscava em cantar, mas tocar foi na pressão, né? Uma vez a banda de Blumenau não podia mais vir, tinha um que tocava teclado. Aí eu falei, quer saber? Eu estava aprendendo a tocar violão, sabia 4 notas. Sol, Mi menor, Dó e Ré. E eu falei, quer saber? Vamos embora, vamos pegar a música que toca. E eu vou contar uma coisa para vocês. Sei só umas 3 notinhas mais do que essas. E aí eu falei, eu vou encarar, vou cair dentro e vamos embora. É para servir a Deus, é para o Senhor. Eu vou me arriscar a pagar mico, eu vou me arriscar a... Quero saber, vamos embora. Isso foi alguns anos aí atrás. E aí eu fiquei uns 2 anos assim, mano. 2 anos assim, né? E até que pudesse vir uma banda. Então, eu não sabia que tinha. Eu fui arriscando, fui tentando e foi dando certo. É porque é na pista, é na ação, nas oportunidades que a gente vai descobrindo o que Deus tem, sabe? Tantas outras coisas que a gente não sabe. Tem tesouros preciosos em você que Deus quer fazer multiplicar e tudo isso tem um resultado. Qual é o resultado? Nós vimos ali no final do versículo 11, resulte em ação de graças a Deus. Final do versículo 12, transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus, que tudo venha resultar em honra, glória e louvor a Deus, que aproxime, reconcilie as pessoas a Deus. Amém? Estão entendendo? Então Deus deu recursos para você. Deus deu talentos, habilidades. Para quê? Para que você haja aqui nesse mundo como um agente do reino dos céus. Você que foi reconciliado com Deus por meio de Jesus. Você que é filho e filha de Deus. Existe uma chamada para você. Existe o propósito original, existe uma chamada e uma missão, como vimos no nossa conferência, né? A chamada tem a ver com nós sermos filhos, nós estarmos com Deus, e a missão tem a ver com o que fazemos, não só para Deus, mas fazemos com Deus. Não é isso aí, pessoal da conferência ontem? Entendemos isso de forma mais profunda, porque a soma do chamado e da missão nos leva a viver esse propósito original. Agora, tem muitas coisas que a gente não faz porque não está com Deus, apesar de sermos chamados dele, e tem coisas que nós fazemos até para Deus, mas não fazemos com ele. Mas Deus quer que nós vivamos o propósito original estando com ele, mergulhando em aprender a ouvir a sua voz, estar com ele, porque quanto mais a gente conhece esse Deus maravilhoso, mais esse propósito queima em nossos corações. Mais esse ministério da reconciliação aqui acende em nós de formas diferentes. Mais nós experimentamos da graça, do amor de Deus, e nós queremos compartilhar isso às pessoas. Mas só que as coisas velhas, elas entram no caminho, elas interferem, elas ficam nos puxando para as coisas desse mundo. Elas ficam sugando os nossos recursos, ficam sugando o nosso tempo, sugando a nossa energia vital, a nossa energia de vida. Mas na vida de uma nova criatura em Cristo, os recursos, o tempo e a energia de vida são canalizados com generosidade, como vimos agora. Generosidade. E o propósito geral é reconciliação. Quando a gente entende isso, tudo muda na nossa vida. Comecei a entender isso e, na época, teve uma época que eu pedia para Deus, Senhor, como é que eu vou ser usado nessa área? Né? Aí, estava morando aqui em Blumenau, quando eu abri a clínica de personal, eu ficava imaginando, poxa, como é que eu vou semear o evangelho aqui na vida das pessoas, falar do amor de Deus? E aí, na medida do possível, eu ia falando, porque o foco era isso. E eu falava para Deus, Senhor, eu quero que esse trabalho ele venha render, mas não para me trazer somente o benefício, o sustento, né, que eu precisava como autônomo, mas eu sabia que é muito além disso. O meu foco não estava simplesmente na sobrevivência,
não estava no prazer próprio. E eu falava para o Senhor assim, esse trabalho aqui vai render de uma forma que eu vou conseguir suprir a minha necessidade, mas eu quero abençoar, eu quero semear, quero investir no reino, investir recurso, investir tempo. Meu coração estava centrado nisso. E foi acontecendo, né? Na maioria das pessoas, o que acontece? Quando a pessoa mais ganha, ela mais gasta. As pessoas não vivem com o propósito original, na grande maioria. As pessoas vão recebendo as sementes dos recursos financeiros, vão recebendo as sementes das oportunidades, dos ambientes em que podem frequentar, e essas sementes elas são ou comidas ou deixadas de lado. E sementes que são deixadas de lado, o que acontece? Se ela não é semeada, o que acontece com a semente? Fala aí, pessoal da agricultura que conhece aí. Ela apodrece, não é verdade? Não é isso? Então a semente ela precisa ser semeada. Precisa estar no território, no melhor território, na melhor terra, para que Deus então venha com a sua ação sobrenatural, mover sobrenatural, vem a chuva, vem a mudança do clima, ou vem o sol, vem as estações, para quê? Para que aquela semente ela possa então sofrer aquela transformação sobrenatural que nós não vemos dentro da terra, e ela vai então brotando, vai daqui a pouco surgindo os seus frutos, e assim é na nossa vida. As sementes que Deus coloca em nossas mãos são para serem semeadas. Tem uma parte da colheita que a gente tem para a nossa sobrevivência, sim. Faz parte. Mas até nisso nós devemos fazer dando honra e glória a Deus. Isso aqui, gente, é uma palavra para filhos e filhas de Deus, para homens e mulheres que querem viver esse propósito original. Porque eu sei que hoje em dia o evangelho está tão antropocêntrico, tão voltado para o homem, sabe? E isso, sabe, o mundo está acabando, gente. O Jesus está voltando, tem tanta gente se perdendo, aqui em Gaspar, sabe? Não dá, cara, não dá. Estava conversando esses dias aqui e, a gente poderia ter o dobro de pessoas aqui, frouxo, tranquilo, dependendo da palavra que a gente vai pregar, né? Se for uma palavra que venha ao encontro da alma, simplesmente, para encher o ego, para trazer aquela palavra daquilo que as pessoas querem ouvir, que é muito fácil falar o que as pessoas querem ouvir hoje em dia, e está cheio disso aí, né? Então, mas a gente precisa pegar a palavra, e a palavra nos traz confronto, ela nos traz a esse rumo de sermos reconciliados com Deus. E mais ainda, de experimentarmos esses milagres. Aí que está, sabe? Esse milagre de ver Deus agindo e multiplicando, aumentando a semente. E não somente isso, quando fala, né? Aumentando a semente. Poxa, talvez a nossa mente vá lá, talvez o meu salário vai aumentar, os recursos financeiros vão aumentar. Isso acontece também. Acontece também. Porque quando Deus vê mordomos, vê agentes dele aqui na terra, e que semeiam, aquele que dá a semente ao que semeia e pão ao que come, faz multiplicar sim a sementeira. Faz com que a semente aumente com o objetivo de dar frutos de justiça, que venham dar frutos transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Como é que é isso na prática? A nossa vida, no propósito original de Deus, é completamente voltada para abençoar, para reconciliar as pessoas com Deus a partir de uma reconciliação nossa com Ele. E eu pergunto para você, como é que está, primeiramente, você? Você está vivendo uma vida de reconciliação com Deus? Essa é a primeira coisa, para a gente refletir nessa mensagem. A segunda coisa é, você tem se importado com as pessoas que estão ao seu lado, de verdade? Você tem se importado em reconciliar as pessoas que estão na sua família, ao seu redor, no seu bairro? Você tem essa visão? Você, mesmo que não tenha uma condição de agir na vida de algumas pessoas, mas pelo menos você ora por elas? Porque a gente se esquiva porque normalmente a gente não tem uma voz ativa na vida das pessoas, elas não vão receber, de repente, uma palavra, uma atitude, mas tem sempre algo que a gente pode fazer. E outra coisa, pode escrever aí. Quando o nosso coração está voltado para isso, oportunidade se abre. Deus faz nascer oportunidade, pode ter certeza. Mas o nosso coração precisa estar inclinado a isso, sabe? Nós precisamos crescer
como homens e mulheres de Deus com esse coração, e esse coração ele cresce, ele se acende na medida em que nós vamos conhecendo esse Deus maravilhoso que nos reconciliou com ele por meio de Cristo. E é um amor tão grande que a gente não tem como retribuir. Nós temos a salvação. E só isso aí já bastava. Só que a gente tem muito mais. Nós temos uns aos outros. Nós temos família. A região que a gente mora é muito rica. Nós moramos na região que é a Europa do Brasil. E nada nos falta. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muita gente morrendo nessa cidade. Tem pessoas que são pobres financeiramente. Tem poucos que são pobres financeiramente nessa cidade aqui. Mas tem muitos que são pobres espiritualmente. E tem pessoas ricas financeiramente e são pobres espiritualmente, estão morrendo, estão indo para o inferno. Nós temos que agir como agentes de Deus nessa terra para salvar todos. Essa é uma palavra que vem do coração de Deus, gente. Existe um propósito. E Deus dá poder. Só que para a gente experimentar esse poder, nós precisamos estar imbuídos no propósito de verdade. E nós, como agência do céu aqui em Gaspar, nós estamos crescendo nesse entendimento e nessa atitude. E nós vamos continuar avançando e crescendo. E isso é uma chamada para você. É uma missão, né? Melhor. É uma missão para nós. Para nós sermos generosos. Para nós nos abrirmos mais. Senhor, como o Senhor quer usar a minha vida? Como o Senhor quer que eu semeie as sementes que o Senhor colocou nas minhas mãos? Porque se a gente vive com a mentalidade de sobrevivência, a gente se trava, a gente não semeia as sementes. E essas coisas são de pessoas que são aqui desse mundo. Aí Jesus nos ensinou lá em Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E eu vejo tanto nós ainda tentando conservar ali. A gente precisa ser pessoas sábias que administram bem, planejam bem as suas finanças, sim. Nós precisamos crescer como pessoas com uma mentalidade diferenciada, uma mentalidade que gerencia os recursos de forma a multiplicar os recursos. E quanto mais nós vamos crescendo em administrar bem e semear essa semente, nós vamos experimentando o poder de Deus. E o poder de Deus não é só na área financeira. Então a gente precisa ser assim em todas as áreas. Na área financeira, na questão do tempo, aplicação do tempo, voltado para Deus, buscando a Deus, como cantamos agora, né? Queremos mais da presença dele. Nós usarmos o tempo da forma certa para nos suprirmos das sementes, e essas sementes de Deus só vêm no tempo com ele, buscando a sua palavra, buscando a comunhão. E quanto mais nós vamos gerenciando o nosso tempo, a nossa energia, em que está a tua atenção? Teus planos são de quê? Teus planos estão vinculados a esse mundo aqui? Qual é o objetivo final? Qual é o resultado final dos teus projetos? É salvação de almas? De alguma forma está voltado a isso? Ou você está voltado para a sua sobrevivência? É muito pouco. É mediocridade isso. Então, nós estamos crescendo numa mentalidade de excelência, mentalidade do reino de Deus. Filhos de Deus não vivem pelo prazer próprio, apesar de usufruírem bastante. Porque quando nós estamos com o Senhor, a gente aproveita muito dessa terra aqui. Porque aí vem paz, vem alegria, vem satisfação, que vem do Senhor, e Ele nos ensina, então, a irmos pelos atalhos, pelos caminhos certos. Não com foco na nossa satisfação, prazer aqui desse mundo, que vão trazer um prazer momentâneo e vão logo se acabar, e vão nos escravizar, na verdade. E aí, então, compreendendo que temos um propósito, somos filhos e filhas de Deus,
Nós não vivemos pelo prazer próprio, mas nos inclinamos à generosidade do propósito. Nós não vivemos pela perspectiva material e por conta disso, por vivermos o ministério da reconciliação, nós vamos tendo experiências espirituais sobrenaturais, conhecendo a Deus. Quem aqui já teve alguma experiência sobrenatural com Deus? Levanta a mão aí para me ajudar. Fica aí, dá uma olhada aí, roda aí o pescoço. Roda o pescoço, dá uma olhada quanta gente aí, ó. Pode abaixar. Era para todo mundo levantar a mão. E Deus quer fazer isso. Todos nós tenhamos uma experiência sobrenatural com Deus. Quer ver? Quem aqui já aceitou Jesus, já entregou a vida para Ele, levanta a mão. Tá vendo? Agora para aí, dá uma circulada aí com o teu pescoço. Dá uma olhada. O que isso mostra para nós? Bora baixar. Mais pessoas levantaram as mãos quando eu falei quem aceitou Jesus na sua vida, entregou seu coração para Ele. Mais pessoas do que aquelas que levantaram as suas mãos quando eu falei que teve uma experiência sobrenatural. Então, vou dizer uma coisa para você que levantou a mão, não levantou a mão na primeira e levantou a mão na segunda. Desculpa, eu vou ter que falar. Você não entendeu o que Deus fez na sua vida. Porque a salvação é o primeiro, a coisa mais importante, é sobrenatural. Nós sermos chamados das trevas e sermos levados para a sua maravilhosa luz. Só que isso é só o começo. A gente precisa crescer na mentalidade do reino dos céus. E Deus está nos chamando hoje para isso. Essa família vai crescer nessa mentalidade do reino dos céus. Amém? Ministério da reconciliação, sendo homens e mulheres de Deus. E para viver esse propósito, experimentar esse poder, precisam ser quebrados na sua vida todo e qualquer ciclo de derrota, maldições que transitam na tua história familiar, no teu contexto social. Precisa ser quebrado, você precisa atentar para isso, porque senão você fica ali nadando e morre na praia. Deus quer te levar a níveis maiores de entendimento, Deus quer te levar a experiências pessoais com Ele. Deus está te chamando, Ele te ama demais, Ele não quer que você viva porções medíocres da sua graça, do seu amor e do seu poder. Tem muitos pensamentos limitadores por causa da nossa velha criatura, por causa da nossa estrutura velha, e aqui nós vimos que nós devemos viver o que é novo. Aqui nós vimos que Jesus nos reconciliou com Deus, que as coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. E essas coisas novas vêm da nossa mentalidade. Eu vejo muitos cristãos não sabendo identificar o que é da velha criatura e o que é da nova. Vivendo coisas da velha criatura como se fossem da nova. Mas isso é para acabar na sua vida, em nome de Jesus. Pensamentos limitadores relacionados à inferioridade. Quando a gente fala de semear nossas sementes do nosso tempo, da nossa energia, vimos aqui no final de semana que o propósito, Davi viveu o seu propósito, fazia bem tudo aquilo que era proposto a fazer. Né? Em todos eles, você vê José, você vê Davi, você vê Abraão, mas as pessoas não se entregam para serem usadas por Deus. Os ministérios, nas células, ficam travadas, ficam restritas ou limitadas às coisas desse mundo e não se lançam para a comunhão, não se lançam para viver, conhecer mais a palavra, ter relacionamento com Deus. Perda de tempo, o tempo está passando. Você vai ficar vivendo aqui como uma pessoa meia boca. Eu estou falando para você que é crente cristão também. Porque, olha, a pior coisa é a pessoa achar que está surfando no azeite. A gente precisa entender que a gente carece de Deus, que a gente precisa crescer nele. A gente precisa mais dele. Nós temos muitos pensamentos limitadores que nos travam. Vamos lá, vamos ter um pensamento racional aqui, gente. Vamos lá. Vamos ser sinceros. Olha quantas pessoas tem aqui. Tem uma multidão aqui, certo? E eu vejo uma multidão aqui de milhares e milhares. Amém? Gente, Deus quer usar a vida de cada um de nós aqui para salvar outra pessoa? Sim ou não? Eu nem vou perguntar se você quer. Porque normalmente eu pergunto, se Deus quer e a gente quer, a gente fala assim, mas para a gente não mentir, eu não vou perguntar isso. Porque se Deus quer,
Quem é que pode impedir? Nós. Poxa, e nós como agência do Reino dos Céus, nós temos tantas ferramentas, tantos recursos, através da célula, através dos ministérios. A igreja é uma agência do Reino dos Céus na Terra. Para o quê? Para ferramentalizar, para poder estruturar a nossa ação. É o quartel-general para capacitar os santos, edificar os santos para a obra do ministério. Para nós vivemos o ministério da reconciliação. E cada um aqui é óbvio, cada um tem um jeito. Mas aqui uma coisa é igual para todo mundo. Todos nós temos potencial para sermos usados por Deus para abençoar. Aí Deus derrama, a gente vai semeando a semente, e aquele que dá a semente ao que semeia e põe ao que come, faz aumentar. Poder, autoridade, recursos, sabe? É algo sobrenatural. Isso, só que você está dentro do nosso campo de confiança. Precisa entender isso e se lançar para isso. Desejar isso. Não desperdice a sua vida apenas nas coisas desse mundo, mas entregue completamente ao Senhor para Ele poder coordenar, Ele ser Senhor de verdade. Gente, quando a gente vai entregando a Deus, Ele vem e age. É verdade, gente, é verdade. Ai, eu fico aqui, né? Eu fico me segurando para não ficar contando os mesmos testemunhos, né? De várias vezes que a gente entregou e deixou na mão de Deus, assim, ó. Sim, com medo de entregar tudo mesmo de verdade. Falar, Senhor, age na minha vida. Eu larguei emprego, já larguei tudo. Minha família, o lugar que eu morava, tudo que eu tinha de tesouro nessa terra, foi deixado de lado. Para quê? Para conhecer Cristo, para viver dentro desse propósito. Só que, gente, olha, eu estimulo você, pode confiar, pode se lançar de cabeça. Se jogue em Deus, confie que o resultado vai dar bom, de verdade. A gente fica se travando, né? Você vai ser testado, você vai ser provado mesmo, para ver se realmente há fé aí dentro. E a fé faz a gente experimentar as coisas que os nossos olhos não estão vendo. E é justamente aquilo que você quer experimentar, o cuidado de Deus, o amor, a manifestação, o poder, os milagres, os dons, sabe, tudo fluindo na sua vida. Mas nós precisamos trazer para nós esse propósito. Foi por causa disso que eu deixei a minha vida que tinha tesouros preciosos, eu deixei. Eu tenho que aqui contar o meu testemunho, né? Não vou ficar falando dos outros, né? E eu não vou falar que foi fácil. Todas as decisões foram muitíssimo difíceis. E doíam na minha alma também, o receio. Poxa, só que eu pesava na balança, a minha confiança em Deus era maior do que os medos que eu tinha. Estou falando que eu não tinha medo, tá? Eu tinha sim, ficava, Só que dava aquele medo e eu já voltava para a confiança no Senhor. Senhor, eu sei que Tu és fiel, Tua palavra é fiel. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer, mas vai fazer. Aí Deus fazia multiplicar, vinha milagre, contei alguns deles aqui na conferência, sabe? Deus agindo com poder, aí dava sonho, aí tu experimenta coisa de doido. Num dia Deus deu um sonho, um negócio que eu estava pensando, nem estava pensando direito. Aí era uma virada de chave, eu estava 2 anos trabalhando numa virada de vida, de profissão, de tudo. Aí tomei uma decisão em me entregar para Deus. A minha decisão foi essa, me entregar para Deus. Eu não sabia o que ia fazer, mas eu vou me entregar. Não foi a primeira vez, já tinha sido a segunda ou a terceira. E eu falei, vou deixar tudo, vou perder o controle, não sei o que vai dar. Chamei minha esposa e minha filha e falei, não sei o que vai dar. Pode ser, olhando de forma natural, é possível nós passarmos por problemas financeiros, angústia e tudo mais, mas Deus está no controle. Sim ou não, amor? E foi assim. Aí nos lançamos. Aí Deus vai lá e reverte, porque quando a gente se lança para Ele, a gente nunca perde para Deus. Nunca a gente perde para Deus. E é tão bom quando a gente experimenta essa sobrenaturalidade. Você vê Ele aumentando a semente, aí Ele vai lá dar um sonho. Em 2 horas resolve um negócio que eu pensei que ia levar 1 mês e pouco. Em 2 horas Ele resolve, Ele faz uns milagres. E não dá para contar os detalhes aqui. E eu fiquei perplexo. Depois de 2 horas eu fiquei apavorado. Falei, meu Deus, o que é isso, Senhor? E aí a vida mudou de uma hora para outra. De uma hora para outra. Assim. Em 1 mês e meio, tudo mudou. E eu perplexo. E Deus vai levando a experiências e vendo o amor dele agindo de uma forma sobrenatural. O que nós devemos vencer são esses pensamentos que a gente não consegue, que a gente não pode. Pensamentos que também nos escravizam, tentando nos manter seguros no dinheiro que a gente tem.
ou tentando encontrar aquele dinheiro que a gente não tem. Não é errado você buscar fazer o melhor, você buscar crescer financeiramente, mas que isso seja debaixo da poderosa mão de Deus, sob a direção dele, porque isso é automático, é normal. Deus ama os seus filhos. O que precisa é a gente mudar a nossa mentalidade. Temos falado sobre isso nessa série de transformação espiritual. Vemos dificuldades que são humanas, mas em Deus nós podemos superar todas elas. Por que a gente fica se travando? A gente arranja desculpa. Nós arranjamos argumentos. Olha só, nós estamos no projeto SED. Projeto SED, nós temos um terreno para comprar. Não sabemos qual ainda. Tem uma opção e são valores altos. Mas qual é o objetivo? É a gente ter uma estrutura? A gente pode ficar de aluguel. O objetivo não é esse, o objetivo é muito maior. O objetivo é que se resulte em expressões de gratidão a Deus. Sabe como? Através de uma estrutura que é moldada, que a gente pode investir e fazer o que a gente quiser na estrutura, não como nós estamos agora, num lugar alugado, que não nos pertence, podemos sair a qualquer momento. E isso não é administrar da melhor forma os recursos que são colocados em nossas mãos, mas nós temos um local que tenha propósito, não é para a gente ficar, beleza, ostentando. Não, é para fazer algo de excelência, para fazer algo que seja a base para os nossos ministérios, para todas as ações que nós fazemos, ações missionárias para conquistar essa cidade para Jesus. E Deus nos dá visão, Deus nos dá propósito, está tudo já mapeado, projetado. Deus já deu, só que tem decisões que nós como igreja vamos ter que ir tomando em unidade. É um aprendizado, uma caminhada de aprendizado. Mas a questão é, não sei quantos R$1.000, centenas de R$1.000. Centenas de R$1.000. Aquele que dá semente, o que semeia e pão que come, pode multiplicar a sementeira. Eu um dia projetei fazer um negócio para mim, para eu poder ficar tranquilo com relação à aposentadoria. E aí vendi a minha casa. Tu vai vender tua casa, vai fazer um projeto que pode não dar certo? Vou. Tranquilo. Vou, porque o objetivo final é o quê? Eu não ficar atribulado, né? E eu ficar mais tranquilo dentro, porque eu sou planejador, eu vou lá, projeto e tal, beleza. E tudo é para dar glória e honra a Deus mesmo, porque esse valor vai ser para várias finalidades. Só que aí, botei o pé no projeto pessoal, vendi a minha casa, comecei a construir numa outra cidade. Alguns achavam que eu era louco, né? Fiz num projeto diferente, projeto pioneiro na região, engenheiro querendo vir ver, mas não foi Deus que deu, porque tinha um propósito. Tinha um propósito. Aí Deus vai dando, vai moldando, vai abrindo caminho. Aí eu não tinha vendido ainda a minha casa, eu precisava da venda da casa para dar o start no projeto. Aí, numa hora, eu vou lá e sinto forte do Espírito Santo, bota o pé na água. Eu fui comprar um terreno, comprei um terreno sem R$1. Aí você está perguntando, como é que você comprou um terreno sem R$1? Eu só obedeci a Deus. Fui ver o terreno, falei com o dono, eu dependia da venda da casa para dar a entrada, que eu não tinha vendido a casa. E tinha que financiar 80% no banco. Aí, falei com o dono e tudo mais e tal, e eu estou seguindo a direção. Aí vou lá conversar o dia de bater o martelo na compra. Sem dinheiro e tendo que dar certo o financiamento. Fui falar com o dono, pensei, bom, se der certo ali o valor, eu vou ter que pegar dinheiro emprestado para dar a entrada, né? E era o plano B, né? Se Deus não fizesse milagre, eu vou cair dentro, eu só vou obedecer. Vou comprar o terreno. Aí fui lá. Chego com o dono. Imagina você vendendo um terreno para alguém, para um desconhecido. Imagina, você está no papel do vendedor. Aí eu chego para o dono e falo assim, batemos um martelo no valor, beleza e tal. Aí eu falei para ele assim, Luiz, eu falei assim, agora eu preciso ver contigo ali a questão do valor da entrada, né? Dos 20%. Certo? O que você ia fazer? É isso aí, certo? Sabe o que o dono falou para mim? Você faz o seguinte, você me dá tudo junto depois no final ali.
Tá bom. Mas nem demorei, né? Ah, beleza, tá certo. Apertamos a mão, tá? Vamos pro contrato. Eu fui para casa, né? Ah, Tess, maravilhoso. Porque o dinheiro é dele. Hã? Eu sou do tempo da palavra. Eu falei, eu também. Ele falou da palavra do bigode, né? Deu a palavra, tá tudo certo. Eu falei, eu sou da palavra e da palavra também. E aí, beleza. Gente, comprei o terreno sem dinheiro. E aí foi. Aí eu tinha um projeto. Oh, meu Deus, estou contando. Tinha um projeto. O projeto era o dobro do valor da venda da minha casa. Eu tinha que pegar dinheiro financiado para construir a tempo de eu conseguir ter o retorno e também o próprio projeto se pagar. E aí estava na pandemia, tinha 6 meses de carência, eu falei, agora. Eu nem sabia. Quando eu fui perguntar no financiamento, tem 6 meses de carência. Eu falei, valeu, vamos embora. Aí, comprei o terreno. Eu falei, acertei com ele. Aí aconteceu outro sobrenatural. Que Deus está no controle. Fui, dei entrada na Via Crédito. Olha, terreno é tanto, tal. Só que passa por uma avaliação. Eu não sei nem se eu podia estar falando isso aqui. Mas vou falar. Está filmando, Zê. Aí, de repente, um dia, o rapaz da Via Crédito me fala, olha, o engenheiro foi lá avaliar o teu terreno. E a gente pode pegar até 80% do valor do imóvel. Ele fala, no outro dia, dia seguinte, olha, já avaliaram o terreno. Só que aconteceu uma coisa, Sérgio. Aí eu já. Eu não fiquei, eu falei, tem mistério aí. Eu não vou falar que valores, mas o gerente, o avaliador avaliou o teu terreno pelo dobro do preço. Fiz umas contas em 5 segundos. Eu falei, então muda o valor do financiamento. Sobe. Aí eu subi o valor, fui lá no teto, no máximo que eu podia pegar. Que ia ver se eu podia pegar. Aí ele disse, sério? Eu falei, sério. O não a gente já tem. Pode startar lá. Muda a proposta. Aí, porque o que eu vi na hora? Deus já estava dando o começo do projeto sem eu vender a casa. Eu comecei a construir o projeto sem ter vendido a minha casa. E tudo teve um porquê depois que eu fui entender. Deu certo? No dia seguinte, ele mandaram o valor. Ó, Sérgio, não sei, cara, não sei o que deu. Ó, aceitaram a tua proposta e rápido, no dia seguinte. Eu falei, beleza. Começamos o projeto lá. Mó doideira, mó loucura. Tá pronto lá, glória a Deus. Já tá, a sementeira tá multiplicando lá. Tá se pagando, glória a Deus. Gente, agora eu quero compartilhar com você. Eu não precisava fazer isso. Eu não precisava, eu tenho um propósito. Quando eu olho aquilo lá, eu olho os frutos, olho os resultados. E tudo resulta em vida. Tudo resulta em salvação. Onde é que está o teu coração? Você está travado? Você vai ficar travado nos medos? Você vai ficar travado no recurso que você tem? Se você ficar travado no recurso que você tem, você não vai semear. Porque se alguém tem a semente, se ficar com medo ali, ai meu Deus, eu não vou ter mais o que... Semeia essa semente para dar fruto. Usa a sua vida, abre o teu coração para você ser usado por Deus. Invista o seu tempo para poder estar com Deus e ouvir a voz dele. E discernir melhor, de forma mais aguçada e mais certeira, aquilo que você precisa fazer. Está perdendo tempo com tanta coisa, tanto entretenimento. Para com esse negócio, entra numa mentalidade excelente. Não fica igual a todo mundo, não, vendo besterol um tempão do seu dia. Coisa que não vai te edificar em nada. Em nada. Manda embora as coisas que não te edificam. Tem um tempinho do lazer, coloca dentro do tempinho do lazer. Tem o tempo do lazer, de dar resfriado na cabeça, beleza. Mas fora isso, para de ficar dormindo. Ixi, fala Deus. Para de ficar dormindo tarde, vendo um monte de coisa lá. Aí é óbvio que não acorda cedo para orar.
Aí para orar fica... Vai ler a Bíblia? Eu não gosto de ler a Bíblia. Mas fica lá, vendo outras coisas. Deixa... Olha, gente. Ih, rapaz. Ó. Manda embora esse negócio de... Eu não gosto de ler. Vai ler. Vai ler em nome de Jesus. A palavra é viva. Deus falava para ler. Se Deus fala para ler, se mandou escrever e registrar, é para ler, certo? Não é para ficar de bobeira. Então é para a gente ler e se alimentar. Então para com esse negócio, porque a palavra é que vai te alimentar. Então vai ler sem gostar. Amém? Vai orar sem gostar. Para de ficar sendo controlado pela tua vontade. Obedeça. Obedeça a Deus. Obedeça os seus profetas. A palavra diz isso. Faça o que tem que fazer. Entre numa nova postura de foco, de mentalidade. Manda embora o espírito de mediocridade. Os pensamentos de mediocridade, ser igual a todo mundo. Você não é igual a todo mundo. Para com esse negócio. Você é filho e filha de Deus. É só o rótulo de filho e filha de Deus e vive como uma pessoa natural. Para com esse negócio. Ih, Jesus. Não. Vai para outro nível. Você foi reconciliado. O preço que foi pago pela tua vida não é à toa. É algo precioso demais que não dá para ser medido de qualquer jeito. A gente precisa dar valor para isso. E é para sua salvação e para o cumprimento do propósito que Deus tem para a sua vida. E a sua vida tem tanta importância que vai gerar um efeito dominó na vida de várias pessoas que você nem imagina. Um abraço, uma palavra, um ouvir, um se importar pode mudar a história de uma pessoa e de gerações através dessa pessoa. Ai, Jesus. Gente, olha, tem um projeto de Deus para a gente ganhar essa cidade para Jesus. Não sozinho. Tem 60 mil pessoas para ganhar para Jesus nessa cidade. Eu quero ver pessoas salvas, convertidas. Muitas vão, muitas não vão. Mas eu sei que a gente tem uma chamada de Deus, uma missão. E nós vamos avançar. Isso eu tenho certeza. E espero que todos nós estejamos em unidade. Todos nós possamos estar nesse propósito. E o projeto de Deus tem etapas, tem peças a serem unidas, uma engrenagem para essas peças juntas nessa engrenagem vão fazer essa engrenagem girar. E essa máquina de salvação ganhar velocidade. Então, coisas que talvez não dá para entender agora, mas pode ter certeza de que o que nós temos nas nossas mãos, temos todos os recursos que nós precisamos, sejam eles financeiros, sejam eles de material humano, sejam eles de pessoas, homens e mulheres que se importam. Eu tenho certeza que essa multidão que está aqui, se estiver cheio da unção de Deus, pode transtornar essa cidade e virar de cabeça para baixo. E eu já vi isso acontecendo em vários lugares. E está acontecendo agora, com várias pessoas e igrejas em outros lugares. Por que não com a gente também? E eu quero chamar você para sonhar. Para viver esse propósito, esse poder. Sabe como? Entregando toda a sua vida. Mandando os pensamentos de mediocridade embora. Eu não ia levar a mensagem nessa direção. E eu estou sentindo forte do Espírito de terminar essa mensagem desse jeito. Porque eu estou sentindo o coração aquecendo aqui. Estou vendo, Deus quer despertar. Porque aqui tem ministros, aqui tem pessoas que vão agir em várias áreas, em vários grupos de pessoas, sabe? Esse é o propósito para a gente viver aqui nessa terra, gente. Não vamos nos prender ao materialismo, às coisas desse mundo. Entrega ao Senhor, porque Ele vai ensinar, direcionar, administrar e tal, vai fazer multiplicar, fica tranquilo, se lança para Ele, porque Ele é o Deus que supre todas as necessidades. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Fica tranquilo, pode ficar tranquilo. Vamos nos lançar para esse propósito, essa chamada de Deus nessa noite para nós. E Deus vai mostrando como fazer. Que caia por terra toda a escravidão mental. Que caia por terra em nome de Jesus todo o falso controle das coisas.
Que caia por terra em nome de Jesus toda falsa estabilidade, porque a estabilidade que você pensa que tem é falsa. Porque só Deus pode te dar a estabilidade que você precisa. Que caia por terra em nome de Jesus todo o descontrole financeiro, porque tem muita gente que desperdiça a semente. Às vezes não investe como poderia investir, porque desperdiça em coisas que não precisava colocar a sua semente. Às vezes, uma saidinha no final de semana pode contribuir. Em vez de sair, comer aquela pizza, pode segurar, deixar de comer, deixar da satisfação própria do prazer em prol do projeto eterno. Tantas e tantas coisas que a nossa mentalidade precisa mudar. Os pensamentos de mediocridade, acumulação, o roubo, a gente rouba, as pessoas roubam. Ah, não, eu não sou ladrão. Olha para você ver, começa a conversar com o Espírito Santo e pergunta para ele. Porque se o dinheiro é dele, se a sua vida pertence a ele, aí é que está. Por que eu estou falando com pessoas que pensam, que entendem que tudo que está na sua mão é de Deus. Ele é realmente Senhor. Se ele é Senhor, quem manda é? Difícil de responder, né? Porque na verdade quem manda somos nós. Só que quanto mais a gente vai aprendendo a, Senhor, manda aí. Eu quero não mandar. Como é que eu faço? Eu sou gerente, eu sou só administrador. Aí você vai ver ele entrando em ação. Opa, sou dono? Sérgio, eu sou dono? Sou mesmo? Então é o seguinte, aí ele vai começar a te testar. Aí ele vai começar a te testar. Sou dono mesmo? Então quero ver se eu sou dono mesmo. Aí você vai dar uma resposta positiva de confiança. Sou dono mesmo, Sérgio? Vai lá e testa de novo. Aí tu vai lá e dá mais outra resposta de fé, confiança. Aí entre ação, faz milagre. Aí você vê, Senhor, tu és real, tu és maravilhoso demais. E aí então ele começa a agir e a tua fé começa a crescer cada vez mais. Por quê? Porque você, quase que visivelmente, você vê o agir e o mover de Deus. Só que não de forma esporádica, mas de forma constante. É isso que Deus quer mostrar para você. Mas como a fé primeiro exige um passo nosso, Deus está chamando você para dar um passo de fé, para se entregar mais a Ele, se envolver mais na obra, no ministério, na ação, olhar para o teu trabalho como um campo missionário, olhar para o seu trabalho como uma fonte de recursos para o projeto eterno. Você está entendendo como é que muda? Você está lá semeando, você está lá semeando, você está lá semeando. Aquilo não é recurso para você pagar as tuas contas, aquilo é recurso para você manter a tua obra missionária. A sua vida é uma obra missionária. Você está entendendo? Muda tudo. E que em nome de Jesus venha essa transformação de mentalidade. Para quê? Para que você saia dessas limitações desse mundo, você saia desses pensamentos de mediocridade, você possa entrar num outro nível de conhecimento de Deus e de viver a missão. E não somente experimentar dos milagres na sua vida, mas ser canal, você ser um canal de milagres e de mistérios. Tem pessoas que às vezes ficam esperando uma palavra de revelação, uma palavra de conhecimento de alguém. O pessoal chama de profecia, revelação, o que você quiser chamar. Aí eu fico perguntando, por que você não busca direto da fonte? Está disponível para você. Deus quer falar com você, está de braços abertos esperando. Eu quero falar contigo, mas tu nem me ouve. Eu estou falando, você está escutando outras coisas. Você nem reconhece o timbre da minha voz. E Deus está chamando você, vem para perto, eu quero falar contigo. Deixa eu tomar conta dessas áreas, fica tranquilo, confia em mim que eu tomo conta. Pode deixar que eu vou fazer prosperar. Pode deixar que eu vou suprir todos os recursos. Confia em mim, se lança para o projeto eterno, para o projeto original, não fica travado nas coisas desse mundo. Manda toda síndrome de desempenho embora. Fazer. Esteja com ele primeiro, aí faça com ele. Não adianta fazer para ele sem estar com ele. Tem muita gente nos ministérios assim também, esperando o reconhecimento das pessoas. A gente não espera reconhecimento das pessoas. A gente faz para Deus. E se falam bem ou falam mal, estamos nem aí, amém? Queridos, dessa forma, aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, ele aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Você crê nisso? Diga, eu creio.
todo pensamento de mediocridade caia por terra. Diga, em nome de Jesus, todo pensamento de mediocridade caia por terra. Ore-se comigo, Senhor, me ajuda, me revela, Espírito Santo. Eu não quero viver essa vida limitado, longe de Ti. Eu renuncio, em nome de Jesus, todo pensamento de desânimo, vontade enfraquecida. Eu anulo todo o efeito dos traumas do passado. Eu anulo, em nome de Jesus, todo o efeito das crises pelas quais passei. Traição, todo o histórico familiar, decepções, maldições que foram lançadas. Eu renuncio em nome de Jesus. Eu declaro que eu não vou ser aquilo que disseram que sou, mas eu serei quem o Senhor diz que eu sou. E eu sou nova criatura. E as coisas velhas já passaram. Eis que o Senhor faz coisas novas. E eu recebo essas coisas novas e é em direção a elas que eu vou. Em nome de Jesus. Isso é uma verdade? É uma verdade? Deus está operando, amém. Isso é para Jesus, isso é para Jesus. Eu creio que está se levantando um povo. Gente, eu vejo quase que com os meus olhos. Eu vejo quase que com os meus olhos. Eu estou sentindo, eu estou como que uma mulher grávida. Tem alguma mulher grávida aí? Tainara. Taiwara. Eu me sinto como, eu nunca fiquei grávido, mas eu me sinto como que uma mulher, como eu acho que se sente uma mulher que está grávida de 2 meses, já indo para o 3º. Há quantos meses, Taiwara? 2 e? Indo para o 3º. Já conseguiu, assim, já começou a sentir alguma mudança aí? Aí dentro? Eu estou assim. Eu estou sentindo mudança espiritual, estou sentindo, daqui a pouco esse bebê vai chutar. Eu estou sentindo assim, gente, palavra aqui, família, sabe? Eu estou sentindo esse bebê mexer. Gente, e esse bebê somos nós. Juntamente com as pessoas que são para serem salvas. Esse bebê é um corpo. A igreja é corpo de Cristo. Tem um sentido espiritual nesse negócio. É uma chamada para o propósito. Que você se abra a ser usado, usada por Deus, estando com Ele primeiramente e fazendo com Ele. Esse é o melhor lugar para você estar. Você vai se sentir no lugar certo, fazendo a coisa certa. Ore pedindo a Deus, Senhor, me dá entendimento de como viver esse propósito. Mas você precisa partir para uma vida de intimidade maior com Ele. Maior do que você tem vivido já até agora. Essa é a primeira coisa. E pedir a Deus, Senhor, me mostra. Eu não quero olhar o meu trabalho como um trabalho, mas como uma missão. E os recursos que estão nas minhas mãos não são meus, são teus. Então, me mostra como fazer, como agir. E você vai ter experiências sobrenaturais. Deus vai dar negócios para alguns aqui. O emprego vai mudar. Carreiras vão ser alteradas. Famílias vão ser constituídas. Ministérios novos vão nascer. Deus vai dar recursos na mão de vários. Recursos financeiros para semear, viu? Deus vai dar habilidade, vai mostrar, vai trazer à tona dons que estão aí dentro, mas você precisa ir para... O guerreiro, ele cresce na batalha. Você precisa ir para a guerra. Está na hora, gente. Está na hora de você se posicionar. E eu quero te convidar, então, a se render a Deus e buscar novos pensamentos, o novo da parte de Deus, para te conduzir a níveis maiores de confiança, fidelidade, excelência, desatar financeiro, desatar profissional, diferenciação do padrão do mundo, conquistas através da sua vida, avanços, crescimento, multiplicação e principalmente esse chamado de Deus
Que seja ativado em você, em nome de Jesus, essa transformação espiritual que vai te conduzir no propósito e no poder. Amém? Que assim seja em nome de Jesus. Vamos orar.